O sistema urinário é também muitas vezes designado por sistema excretor. No entanto, esta designação caiu já em desuso, não só por não ser o único sistema a excretar, a eliminar substâncias tóxicas do nosso organismo, de que são também exemplo o sistema respiratório ou mesmo a pele, mas também pelo facto desta designação de excretor reduzir o sistema urinário a uma de muitas funções que realiza. O sistema urinário compreende 2 rins, cada um deles constituído por cerca de 2 milhões de nefrónios. Cada rim encontra-se conectado a um ureter. Estes canais, os ureteres, têm cerca de 25 a 30 cm de comprimento e transportam a urina dos rins para a bexiga. A bexiga é um reservatório de urina, em forma de balão, de paredes musculares com cerca de 5 cm de espessura, o que possibilita a sua expansão, permitindo o armazenamento de 700 a 800 ml de urina num adulto. No entanto, a partir dos 250 a 270 ml de urina armazenada na bexiga, o ser humano começa a sentir o estímulo para mictar. Por fim, encontramos a uretra, canal que, sendo de maior dimensão no homem do que na mulher, permite o transporte da urina para o exterior. Os rins são órgãos pares e apresentam uma cor vermelha escura a acastanhada. Estão localizados na parte posterior da cavidade abdominal, de um lado e do outro da coluna vertebral, abaixo do diafragma. Os rins encontram-se protegidos pelas costelas flutuantes, que os protegem de traumas. O rim direito é ligeiramente menor que o esquerdo, uma vez que por cima do rim direito se encontra alojado o fígado, que é o maior órgão logo a seguir à pele. O rim dispõe na sua parte mais externa de uma camada protetora de tecido conjuntivo, designada de cápsula renal. Imediatamente a seguir encontramos o córtex renal e, finalmente, a medula renal. Comparando o rim a uma laranja, a casca da laranja seria o equivalente à cápsula renal com função protetora dos rins. A parte mais esbranquiçada da laranja seria a que corresponde ao córtex renal, ou também designada por zona cortical. E a polpa da laranja, que se encontra dividida, seria o correspondente à medula do rim, ou zona medular. Com aproximadamente 11 cm de comprimento, 5 cm de largura e 3 cm de espessura, podemos comparar o tamanho dos rins ao de uma mão fechada e na sua forma próxima à de um feijão. O nefrónio é a unidade funcional dos rins. Cada rim contém aproximadamente 2 milhões de nefrónios, responsáveis pela filtração do sangue. Cada nefrónio é formado por uma dilatação filtradora, designada por corpúsculo renal ou de Malpighi, e pelos túbulos renais. A zona cortical e medular do rim é o local onde se encontram milhares de nefrónios. Cada nefrónio é constituído por um tubo urinífero, onde se forma a urina e vasos capilares que os contornam. Cada corpúsculo renal é constituído por uma cápsula de Bowman, no interior da qual encontramos um aglomerado de capilares sanguíneos designado por glomérulo de Malpighi. Podemos dividir a estrutura tubular do nefrónio em 3 partes: tubo contornado proximal, ansa de Henle. Na ansa de Henle, identificamos uma região descendente do tubo e uma região ascendente, e tubo contornado distal. Cada tubo coletor recebe a urina produzida por diferentes nefrónios que a ele estão ligados. O sangue percorre o novelo de capilares do glomérulo de Malpighi, entrando pela arteríola aferente e saindo pela arteríola eferente. Na passagem do sangue pelo glomérulo, ocorre a primeira etapa de formação da urina, a filtração. Aqui, no corpúsculo renal, parte do plasma sanguíneo, presente nos capilares do glomérulo,
atravessa a parede dos capilares glomerulares. Estes capilares impossibilitam a passagem de elementos figurados do sangue, as hemácias, leucócitos e trombócitos, e de algumas substâncias de maior dimensão, como é o caso das proteínas. Mas muitas outras substâncias atravessam a parede dos capilares sanguíneos, transitando para a cápsula de Bowman. Substâncias como a glicose, aminoácidos, água, sódio, potássio, cloreto, ureia, ácido úrico, creatinina passam para a cápsula de Bowman, constituindo aquilo a que designamos de filtrado glomerular. A seguir, o filtrado glomerular percorre toda a estrutura tubular do nefrónio, o tubo contornado proximal, a ansa de Henle e o tubo contornado distal, e flui até ao tubo coletor. Ao passar nas diferentes partes do tubo renal, grande parte da água e substâncias úteis ao nosso organismo, como sendo a glicose, os aminoácidos, sódio, cloreto, entre outras, são absorvidas, ou seja, regressam à corrente sanguínea através da rede de capilares que contorna a estrutura tubular do nefrónio. A esta recuperação de substâncias úteis de volta ao sangue designamos de reabsorção. Cumpre-se assim mais uma etapa da formação da urina. Outras substâncias serão adicionadas ao filtrado glomerular pelo processo de secreção, uma vez que determinadas células do tubo urinífero são capazes de produzir substâncias a partir de componentes presentes no plasma do sangue que atravessa os capilares que rodeiam a estrutura tubular do nefrónio e de que são exemplo alguns ácidos orgânicos. Assim, consideramos 3 as etapas envolvidas no processo de formação da urina: a filtração, a reabsorção e a secreção. A filtração decorre ao nível dos corpúsculos renais, entre o glomérulo de Malpighi e a cápsula de Bowman, e a reabsorção e a secreção decorrem ao longo da estrutura tubular do nefrónio. Comparando a zona cortical ou córtex renal com a zona medular ou medula renal do rim, é possível verificar que ambas apresentam aspectos diferentes. A zona cortical apresenta-se granular devido à grande predominância de cápsulas e de glomérulos de Malpighi, estruturas esféricas. Já na zona medular, ou medula renal, esta apresenta-se estriada devido à grande concentração de estruturas tubulares, as ansas de Henle e os tubos coletores. Os rins, órgãos centrais deste sistema, para além de eliminarem substâncias tóxicas do nosso organismo, encarregam-se também de eliminar substâncias que, embora sejam úteis ao nosso corpo, possam estar em excesso, tal como o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, a glicose e até mesmo a água. Os rins regulam também o pH do nosso sangue, não permitindo que este possa ficar muito ácido ou básico por meio do controle dos íons presentes no sangue. Os rins têm também uma importante função endócrina, uma vez que produzem eritropoetina, uma hormona que estimula a produção de elementos fibrados do sangue por parte da medula óssea.